O que A Mulher na Janela e Bird Box têm em comum? Ambos são best-sellers que mandaram muito bem no meio literário, mas acabaram flopando na Netflix. E agora chega mais uma adaptação literária da Netflix. É hora de dar mais uma chance? Luckiest Girl Alive, ou Uma Garota de Muita Sorte, é uma adaptação do best-seller de Jessica Knoll, que também assina o roteiro e a produção executiva. E só para não ser injusto, não é só a Netflix que faz isso. Aliás, a especialista nessas adaptações literárias é a Reese Witherspoon, que usa até suas redes sociais para perguntar para seus seguidores se vale ou não comprar o direito de alguma obra. Ela fundou com a amiga dela, Bruna Papandreou, uma produtora chamada Pacific Standard, que é especializada nessas adaptações literárias. Ela mandou muito bem com Big Little Lies, adaptação abraçada pela HBO, sucesso. Teve um relativo sucesso na Amazon Prime Video com Little Fires Everywhere. E agora aqui, mesmo que oculta atrás do nome da produtora e o nome da Bruna, ela acaba trazendo para Netflix outro sucesso literário. Mas dessa vez foi bola dentro ou bola fora da Netflix? Oi, você está chegando agora no canal, meu nome é Alex Feitosa e a gente fala basicamente de streaming aqui. Crítica de filmes, análise de serviços. Fique muito à vontade, compartilhe o vídeo se você curtir, se inscreva no canal, que ajuda bastante o trampo por aqui. A primeira coisa a falar sobre essa adaptação da Netflix é o elenco. Nós temos rostos bem conhecidos aqui, como a Connie Britton, que acabou de fazer White Lotus, a eterna Alex de Flashdance, a Jennifer Beals, que está com um papel bem diferente da soldadora dançarina, e o dueto que interpreta a protagonista. Eu estou falando da Chiara Aurelia, que veio lá de Cruel Summer, e da Mila Kunis, a senhora Ashton Kutcher. Eu digo isso porque sim, o livro/filme se passa em duas linhas temporais. E você pode perguntar, a Chiara e a Mila são um pouco diferentes, né? Sim, são um pouco diferentes. Teve gente até questionando esse tipo de escalação, mas as atuações são bem sólidas e se confirmam uma escolha acertada. Inclusive é até engraçado que o próprio roteiro insere linhas para justificar essa diferença. Numa cena, por exemplo, mostra o passado, a moça um pouco mais baixa, um pouco mais cheinha, e ela vira, quando ela mostra o presente na Mila Kunis, ela fala assim, ah, mas você fez a redução dos seios, né? Como se estivesse justificando que uma atriz virou a outra. É até estranho. Mas, de novo, a atuação das duas segura bastante o filme. Isso pra mim, zero problema. Outra coisa interessante é que, diferente de outras obras, até que o trailer não entrega tanto do filme. Isso é uma coisa positiva. Na sinopse original, nós conhecemos a história da Anne Fanelli, que é uma nova-iorquina bem-sucedida, prestes a casar com um príncipe encantado e a assumir o emprego dos sonhos no New York Times. Tá tudo dando muito certo na vida dela, até que um documentarista chega para resgatar um passado que ela queria enterrar. E é tudo que dá para falar sem ter muito spoiler. Ele constrói uma heroína numa linha e uma anti-heroína na outra linha. Então, o mesmo personagem você pode amar e odiar, dependendo do enfoque em que linha do tempo você está olhando. E apesar dessa alternância, que no começo é bem frenética, não é uma coisa confusa, com várias linhas do tempo, não. É só passado e presente. E mesmo com esses traços tão distintos, você começa a acompanhar em que ponto essas linhas vão convergir. Você meio que entende que alguma coisa aconteceu para que a característica de uma personagem se transformasse em outra característica tão distinta, mas você não consegue entender o que de fato realmente aconteceu. Ou seja, você acompanha essa saga dessa personagem com duas características bem distintas. Você sabe que alguma coisa aconteceu, e o roteiro é bem ágil em não te entregar direto o que realmente aconteceu para essa virada de personalidade. E não se engane, o filme começa bem leve assim, parece até uma dramédia. Primeira cena do filme, ela tá com um pouquinho de delírio. Você tem um excesso de voice-over, que é aquela narração. Então parece que vai ser uma coisa mais sarcástica, assim. Mais humor negro. O tom do filme muda bastante. E vale a pena você insistir nesse começo para vencer essa etapa mais suspense barato. Em termos de filmagem, a direção optou por planos fechados, por câmera na mão. Então a coisa realmente fica mais tensa quando ela precisa ficar tensa. O filme tem umas sacadas bem espertas, como o uso da metalinguagem, por exemplo. Em determinado momento do filme, o professor explica para a aluna um recurso muito usado, que é a de narradora não confiável, que é exatamente o que a nossa protagonista pode ser. Outra coisa legal é que esse voice-over vai sumindo aos poucos, depois que já introduz os personagens,
Mas em um dado momento ela começa a pensar uma frase na cabeça e ela acaba verbalizando. Os personagens escutam metade da frase, que choca todo mundo. É aquele tipo de momento que a gente para, será que eu falei isso alto? Bem legal também. E mesmo com algumas irregularidades, com alguns buracos, o roteiro é bem feliz, porque ele entrega o que sem entregar o como. Então você sabe que alguma coisa aconteceu, mas você não sabe ao certo como aconteceu. E só depois de 1 hora de filme que as peças se encaixam realmente. Apesar de tudo isso, para mim o filme acerta muito mais do que erra. Principalmente em direção, que é esperta, que é ágil, o filme não fica monótono em nenhum tempo. Nas atuações, de novo, a Mila Kunis e a Chiara Aurelia mandaram muito bem. O elenco coadjuvante também está correto, mas a Mila Kunis principalmente carrega o filme nas costas, embora eu prefira a parte do flashback de 1999, até por ser mais dramática. E o roteiro, e não entregar tudo de cara e conseguir montar o quebra-cabeça de uma forma que te prenda até você entender o que realmente aconteceu na história. De novo, pra mim funcionou muito bem essa mistura improvável de O Diabo Veste Prada com Precisamos Falar de Kevin, sem dar muito spoiler. E o foco que perpassa todo o filme, talvez a mensagem principal que queira passar, é essa couraça social que a gente precisa na vida. Por que algumas pessoas passam pelas mesmas situações e têm tratamentos completamente diferenciados de acordo com a armadura social que estiver vestido? Pra mim só faltou coragem para acabar o filme um pouco antes. Ele perde um pouco da imprevisibilidade, perde um pouco do frescor, quando ele acaba sendo mais convencional perto do fim. Então talvez um pouco menos de minutagem, um pouco mais de coragem, traria até mais força pro filme. Resumindo, se a gente comparar Uma Garota de Muita Sorte com outras adaptações literárias da Netflix, a gente tem uma gratíssima surpresa de adição no catálogo.